Salmo de número 40, hoje nós estaremos lendo os 3 primeiros versículos. Diz o texto assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Este salmo é um pouco mais longo, são 17 versículos, mas nós vamos hoje nos focar nestes 2 versículos seguintes, uma vez que na meditação da terça-feira nós falamos sobre a palavra paciência, palavra-chave do versículo 1. Então, neste primeiro versículo, o salmista se impressiona porque Deus o ouviu, se inclinou para ele e atuou, agiu. E o versículo 2 e 3 que nós lemos hoje vai falar da ação de Deus. O que é que Deus fez por Davi? E nós vemos no versículo 2 que a primeira palavra, o primeiro verbo é que Deus o tirou. Deus o arrebatou. Deus, com a sua mão forte, o tirou de um lugar que, segundo ele descreve de um lago horrível. Claro que quando nós estamos lendo este texto e podemos ler todo o Salmo para contextualizar, ele não está falando de um lago verdadeiramente natural de água, mas de situações na sua vida que se sente como quem está num lago horrível. A segunda palavra que ele usa para descrever a situação que ele se encontrava, da qual veio Deus tirá-lo, ele chama de um charco de lodo. Então era esta situação que o salmista se encontrava. Um charco de lodo, um lugar, um lago horrível. A palavra horrível já é descritiva para entender que a sua situação era muito difícil, era muito horrível, era tenebrosa na sua vida. Ora, quando nós falamos do charco de lodo e deste lago, nós entendemos que, primeiramente, é uma situação que nos rodeia. Quem está dentro do lago, ele tem água por toda a sua volta, na frente, do lado direito, esquerdo e atrás. Então, Davi, com essa expressão, nos ilustra de que a sua situação horrível lhe parecia estar cercando totalmente a sua vida. A questão do charco de lodo mostra uma realidade de que ele estava se afundando, sucumbindo, indo de mal para pior, numa situação que não conseguia sair, porque quando tentava, o lodo lhe fazia resvalar. Veja que são palavras que são descritivas de uma situação. Claro, eu não posso confirmar ao certo aquilo que Davi estava vivendo no momento, mas as suas palavras escolhidas como alguém que trata na área da música, da poesia, e era o caso de Davi, então retratam uma situação que nós podemos entender através das palavras que ele usou. Então, uma vida de quedas, uma vida sem sustento, uma vida de difícil caminhar. Então, essa situação parecia que ele não conseguiria sair nunca. Ele estava cercado, ele vivia caindo uma vez após a outra, ele se sentia como quem ia sucumbindo, nunca conseguia sair para cima e ver-se livre daquela situação. Assim estava a alma de Davi, quando ele estava esperando no Senhor pacientemente a ação de Deus. E aí no versículo 1 nós já meditamos, o Senhor se inclinou, ouviu o seu clamor, as suas orações, e agora no versículo 2, Davi testemunha da ação de Deus. Deus o tira desta situação. Que coisa maravilhosa! É assim que Deus faz. Aleluia! Muitas vezes, Deus parece que de um dia para o outro, nós esperamos 1 ano, nós esperamos 2 anos, nós esperamos às vezes 10 anos. E há certas vezes que o processo é devagar, mas muitas vezes parece que nós esperamos tanto tempo sem ver nada se mover. De repente, de um dia para outro, o milagre começa a acontecer em questão de 5 dias, aquilo que tomou 10 anos.
que podia estar se movendo devagar, de repente tudo se abre, tudo novo na nossa vida, uma realidade, é quando Deus opera em nosso favor. E as palavras dele diz: o Senhor me tirou, aleluia, desta situação, deste lago, deste charco, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então agora, quando alguém está fora da situação da água, mas sim firmado sobre uma rocha, ele sente o seco, ele sente a firmeza, ele sente os seus passos tranquilos sem resvalar, ele sente a altura da rocha, que dá para ver por cima o resto da realidade. Tudo aquilo que Deus faz nos traz firmeza, confiança em Deus, porque Ele nos põe num lugar seguro, sem contar que a rocha, que nós vemos algumas vezes a palavra de Deus se referindo à pessoa do próprio Senhor, né? Nós somos colocados sobre Ele, aleluia, a nossa fé é posta sobre Ele e Ele é uma rocha firme para aqueles que nele confiam. Então, o Senhor, Ele tira do lamaçal, Ele tira do charco, Ele tira da situação que nos sucumbia, que nós não víamos saída, e agora Ele nos coloca numa rocha firme. Ele firma os nossos passos. Que coisa maravilhosa é caminhar com passos firmes, que não se resvalam, porque nós nos sentimos seguros. E aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que conhece na prática, vivencia a provisão de Deus, a liberdade de Deus, o seu passo é seguro. Nós não estamos andando no escuro como o mundo. Será que vai dar certo este caminho? Será que esta nova maneira de agir, de pensar, de orar, de meditar, de fazer o que quer que seja, será que vai funcionar? Não. Quando nós conhecemos experimentalmente o agir de Deus na nossa vida, nós reconhecemos o seu poder e a sua direção, e agora os nossos passos são, firmes. Nós entendemos pela sua palavra, não, isso é o que Deus quer, eu vou caminhar por aqui. E nós caminhamos na sua presença e os nossos passos são firmados nele. Terceiro e último lugar, versículo 3. Ele pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. E quando fala de novo cântico, aí não é novidade de estilo, é novidade de palavras, de adoração, de virtude, aleluia, porque agora nós vivenciamos mais profundamente com o Senhor algo que talvez não tínhamos experiência no passado. É uma novidade, aleluia, de realidade, de intimidade com Deus, um novo cântico que é e sempre será de louvor ao nosso Deus. Cânticos hoje são cânticos de autoajuda, são cânticos que olham para nós, são cânticos que falam do nosso clamor, do nosso choro, do nosso ardor e etc. Do bem para nós. Mas o cântico que saiu da boca do salmista, que agora estava livre de uma situação tão horrível como ele descrevia, é um cântico, um hino ao nosso Deus. E aí, isto aí, aleluia, esta realidade, este esperar com paciência e essa ação de Deus torna-se o maior testemunho que nós carregamos na nossa vida. Aleluia. Nós conhecemos o Evangelho e podemos pregar, mas não há pregação maior do que o testemunho da nossa vida. E é isso que nós somos chamados a entregar àqueles que estão ao nosso redor. E veja a confirmação do testemunho. Ele diz, muita gente vai ver, muitos o verão, e temerão, ou seja, ao verem a atuação de Deus, eles vão entender, aleluia, o poder deste Deus que agiu em prol do salmista. E passarão a confiar no Senhor. Ou seja, aquilo que nós vivemos na dependência, na esperança, na paciência, aguardando o agir de Deus, vai se tornar nos grandes testemunhos da nossa vida, que fará com que outras muitas pessoas temam ao Deus e possam colocar também a sua confiança nele. Amém.